sejam muito bem-vindos ao Momento de Saúde de hoje e a gente vai tratar de um tema preocupante e muito importante para os nossos jovens de hoje. É sobre o vírus HIV, AIDS e as DSTs. Você sabia que os jovens de 15 a 24 anos entraram para o grupo de risco desses vírus e dessas doenças? Bom, para fazer esse programa comigo de uma forma bem democrática e um debate bem gostoso, eu tenho aqui 4 convidados especialistas no assunto, mas essa plateia linda que está aqui comigo, que vão debater também sobre esse assunto, porque afinal eles têm essa idade aí, que é muito importante. E também mais uma novidade para o programa de hoje, que é o meu parceiro, meu companheiro, que sempre aparece aqui no programa Momento de Saúde, fazendo matérias e em participações especiais, Michel Amorim. Vamos lá! E já estamos posicionados, a Ju já está aqui do meu lado e eu vou apresentar para vocês os nossos convidados. Josué Lima, que é infectologista e coordenador do Programa Municipal de DST-AIDS e Hepatites Virais em Campinas. E também a Liliana Mussi, vice-presidente da OCIP, Terra das Andorinhas, instituição que desenvolve o projeto Viva Melhor em Campinas. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. E eu já quero emendar uma pergunta. O que é HIV, o que é AIDS, doutor? HIV é uma sigla em inglês, né, que o Brasil adotou a sigla em inglês, que é o vírus da imunodeficiência humana. E AIDS é a sigla também da doença, síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, o HIV leva os indivíduos ao desenvolvimento da doença AIDS. E, doutor, aproveitando que você, né, já está dando essa introdução para a gente, para quem está aqui assistindo a gente, essa era uma doença que matava muito nos anos 90. A gente tem aí o Cazuza, por exemplo, que acho que a maioria que conhece, apesar de ser muito jovens, mas acho que todo mundo conhece, sabe da arte dele, da música dele. Era uma doença que matava muito naquela época. Como que fica agora? A gente tem algum dado? Como que a gente pode saber? Porque eu sei que os tratamentos são mais eficazes. Não mata mais porque tem tratamento mais eficaz? Ou as pessoas mesmo se previnem, não continuam pegando, adquirindo esse vírus? Não, o fator que reduziu drasticamente a mortalidade em AIDS foi o tratamento antirretroviral, que popularmente as pessoas chamam de coquetel. Os primeiros casos de AIDS no mundo apareceram em 80, no Brasil o primeiro caso em 82 em São Paulo, mas até 1995 haviam alguns medicamentos para AIDS, os antirretrovirais, mas eram não tão potentes. A partir de 95 apareceram medicamentos muito potentes que passaram a ser usados conjuntamente, 3 medicamentos, o tal do coquetel, e a partir daí a redução da taxa de mortalidade foi gigante. Hoje nós podemos dizer que existem mais de 20 diferentes antirretrovirais. O Brasil disponibiliza todos esses antirretrovirais aos pacientes que tomam o medicamento. E a gente pode dizer que uma pessoa que tem um diagnóstico recente do HIV, se ela precocemente começar a tomar o medicamento, ela tem uma sobrevida semelhante àquelas pessoas que não têm o HIV. Ou seja, é completamente diferente da situação da década entre 1980 e 1990, quando nós descobrimos que uma pessoa já tinha AIDS, às vezes ela tinha 6 meses, 1 ano, 2 anos de sobrevida, porque estava muito avançado. Tá joia. E com esses remédios, o coquetel, isso deixa a pessoa mais despreocupada em se proteger? O indivíduo em si que toma, ele tem, além de uma qualidade de vida, uma sobrevida muito boa, embora é uma doença crônica que não tem cura e a pessoa precisa continuar com o remédio para o resto da vida. Mas tem um efeito adverso, entre aspas, do antirretroviral. Como esse público, as pessoas que são jovens hoje, não assistiram o drama que foi a AIDS na década de 80 e no início de 90, as pessoas se preocupam menos. Elas enxergam uma AIDS mais leve, menos assustadora do que antigamente, como foi a minha geração e talvez um pouco de algumas pessoas que estão aqui. Então, entre aspas, o medo é muito menor. Isso faz com que as pessoas se protejam menos. Medo não é uma coisa muito boa em saúde, mas tinha um impacto de certa maneira. Cada vez que você via uma pessoa, como, por exemplo, nós vimos o Cazuza definhando com a doença, muito debilitado e falecendo,
isso chamava um pouco de atenção. A Essa gente coisa ficava era mais preocupado, né? muito mais preocupado. Hoje, a geração atual vê uma pessoa com HIV e, felizmente, vê uma pessoa muito saudável, como todas as outras, né? Então, isso tem um lado negativo, entre aspas, estou dizendo, que é reduzir a preocupação. Agora, o que a gente tem que lembrar é que a AIDS é uma doença grave, é uma doença crônica, não tem tratamento. E tomar medicamentos tem os seus riscos e também tem os seus efeitos adversos. Tem que tomar cuidado o resto da vida, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Lia, acho que você pode falar com muita propriedade disso, né? A Lia tem um programa aqui que faz testes gratuitos no centro da cidade, na cidade toda, não só no centro, tem alguns pontos. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre estes testes e tudo mais, mas acho que a Lia pode falar com bastante propriedade, porque ela convive no dia a dia com as pessoas que estão infectadas, que adquiriram esse vírus. Fala um pouquinho pra gente, Lia, essa faixa etária aí, que, como eu disse na abertura, vem aumentando muito. Fala um pouquinho da sua experiência aí no dia a dia, o que você tem visto demais. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer para nós estarmos aqui hoje. O projeto Viva Melhor, ele é um projeto que começou a ser desenvolvido em Campinas desde o final do ano de 2013. No final de 2014, a gente conseguiu uma parceria muito importante com o Programa Municipal de DST AIDS aqui de Campinas, através da pessoa do Josué. E nós, na oportunidade, começamos a desenvolver as campanhas e a testagem do HIV na rua, por amostra de fluido oral. O teste rápido do HIV, ele facilitou muito essa questão da gente conseguir a adesão da população, porque no teste rápido não precisa furar o dedo, que todo mundo tem medo do furinho no dedo, ele fica pronto de 20 minutos a meia hora no máximo, o resultado já sai ali. A gente tem a oportunidade com esse teste de ir até a população, acaba sendo mais fácil do que trazê-los até nós. E a princípio, o nosso projeto ele visava muito o público LGBT. Era uma demanda que foram selecionadas várias OSCs no Brasil e cada uma tinha um público-alvo. A nossa, a princípio, era o público LGBT. No decorrer que começamos a ir para o centro da cidade, para as regiões onde se concentrava o maior número dessas populações, nós começamos a identificar que dentro dos testes que eram positivos, que são os resultados reagentes, que popularmente se diz positivo, isso acontecia dentro de uma faixa etária de 15 a 24 anos muito reciprocamente. Então, é uma população que a gente começou a despertar e começou a chamar a atenção do Ministério da Saúde e pedir para eles que a gente também pudesse focar em algumas regiões centrais, expandir essas ações para ir buscar esse público. Então, realmente, é um índice que a gente constata na rua, dia após dia. Não tem um dia que nós não vamos para a rua, que nós não encontramos casos reagentes. Vamos colocar aí que, pelo menos hoje, 85% dos casos que a gente detecta nas ruas não sabiam que eram portadores. É muito difícil algum caso que a pessoa já tem conhecimento. Infelizmente, nós temos hoje também uma identificação muito fácil, muito constante, que a gente pega um público entre pessoas casadas, principalmente mulheres casadas há mais de 10, 15 anos, imaginam que fazem parte, estão fora de um grupo de risco, fora de uma situação de risco, mas acabam sim estando ali. Nós temos situações, a pessoa chega ali, nem imagina, às vezes vem acompanhar outra pessoa para fazer e acaba fazendo e se surpreendendo. Então, para nós é muito importante hoje tanto divulgar esse trabalho quanto chegar à população, e a gente volta sempre a bater naquela tecla. Infelizmente, o caminho ainda é a prevenção, é a melhor oportunidade. A prevenção é a melhor opção neste caso. E a gente vê hoje também que o aumento dentre essas populações, porque os jovens, ele é uma população que, quando a gente vai testar, a gente costuma fazer uma pesquisa, uma pequena pesquisa antecipada, e a maioria do grupo que não usa o preservativo, não costumam procurar ajuda médica, não costumam fazer exames com regularidade. Então, acabam estando num risco maior, se colocando numa situação de risco maior. Acabam estando, às vezes, mais vulneráveis. E, assim, essa incidência cresce muito. A gente encontra isso dia a dia na rua, não tem como negar. E, assim, a preocupação é levar a informação para esse jovem, que é importante, sim, depois que a gente faz o teste, encaminhar o tratamento. Mas o mais importante é a prevenção antes de vocês
né, se contaminar com o vírus. Então a gente bate muito isso nas ruas, né, a importância da prevenção. Esse é o nosso principal foco. E quando o paciente ele recebe o resultado positivo, além, claro, do trabalho psicológico que deve ser feito com ele, como é que é o tratamento? Como o nosso trabalho, nosso projeto hoje, ele foi desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde, né, com a rede pública do SUS e com o programa municipal, após o indivíduo ser detectado com o teste reagente, aí, automaticamente ele já recebe ali na hora o encaminhamento e ele é encaminhado para o centro de referência, no centro de Campinas, onde aí ele vai ter todo o procedimento, vários outros processos. Aí é onde entra o trabalho do doutor aqui. Aí, doutor Josué, acho que você poderia estar explicando melhor quais são os procedimentos quando chega no centro de referência. Fala pra gente, doutor, Sim, por favor. A Lia faz um trabalho incrível, é uma contribuição assim, importantíssima para Campinas, porque uma organização não governamental tem um acesso muito mais facilitado a algumas populações do que o serviço público. Então, agradeço muito esse trabalho, essa parceria com a Lia. Quando a equipe da Lia detecta um paciente positivo pelo fluido oral, né, não é para amostra de sangue, ela encaminha para o nosso serviço e nós repetimos o exame, fazendo exame de sangue e confirmando aquele diagnóstico. Uma vez confirmado o diagnóstico, a pessoa passa por uma avaliação médica e de uma outra, além da médica, uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, enfermagem, e colhe alguns exames. Normalmente ele colhe exames gerais, mas principalmente 2 exames que vão dizer o nível de imunodeficiência daquela pessoa. Por quê? Como a gente sabe, o HIV ele destrói as células de defesa do nosso organismo, os linfócitos T. E isso a gente tem como medir. Se o paciente chegar e essa taxa de linfócitos T for muito baixa, isso significa que ela já tem uma infecção pelo vírus há bastante tempo. Se esse número está mais alto, a gente sabe que é mais recente. E isso facilita muito na hora da indicação do tratamento e acompanhamento. Quanto mais precoce você chegar no serviço, melhor. O resultado é melhor ao tratamento. E aí esse paciente passa a ser um paciente crônico com acompanhamento periódico, em média, quando se estabiliza, a cada 3, 4 meses, o paciente volta ao nosso serviço e recebe os medicamentos. E tem sintomas? Então, a partir do momento que você se infecta com o HIV, alguns dias depois, uma pequena porcentagem da população pode ter alguns sintomas, mas isso é muito pouco. Por volta de 10%, no máximo 15% das pessoas podem ter alguns sintomas, e são sintomas que a gente chama inespecíficos. É um mal-estar, uma febre, uma dor de garganta, uma dor no corpo, pode ter algumas manchas pelo corpo, mas isso é muito, muito parecido com quadro viral, quadro gripal. Então, rarissimamente a pessoa vai achar que aquele sintoma é da infecção aguda pelo HIV. E somente uma porcentagem pequena tem, a grande maioria não tem nada. E tanto quem não teve sintomas da infecção aguda como quem teve, depois que passa a fase aguda, ela vai ficar muitos e muitos anos sem qualquer sintoma. Mais ou menos 6 anos, é isso mesmo? 8 anos, 10 anos. Daí, se ela não tomar medicamento, ao longo de 8 a 10 anos, já houve uma redução muito grande dos linfócitos T, das células de defesa. E como ela tem uma redução muito grande, ela vai ficar imunodeficiente. Ela vai começar a ter as complicações que nós denominamos sindromicamente como AIDS. Infecção em sistema nervoso central, infecção pulmonar, infecção intestinal, pele, alguns tipos de câncer. Então, tudo isso pode acontecer se ela não começar a tomar o medicamento. Se ela começar um pouco antes disso, ela pode até não desenvolver a doença e ser considerada como um portador do HIV, embora tenha o vírus, mas não desenvolveu a doença ainda, porque o medicamento conseguiu bloquear a evolução desse processo. É importante, então, detectando uma exposição, que você tenha ficado em exposição ao vírus ou a um possível relacionamento sem camisinha, importante logo fazer o teste e descobrir aí se você está correndo esse risco mesmo, se você adquiriu o vírus. Qualquer risco objetivo que você tenha, você deve procurar o serviço médico, o serviço de saúde, e lá é muito facilitado, é muito ágil, e nós também fazemos o teste rápido lá,
Mas deve. O ideal é procurar, que vai ser orientado, o tempo. Nós também temos um tempo entre o tempo que você correu o risco e o tempo do teste. Mas deve, sem dúvida nenhuma, procurar um serviço de saúde. Uma coisa que a Ju falou aqui sobre a relação sem camisinha. Além disso, como se pega a AIDS? Então, a transmissão da AIDS é basicamente nos fluidos corporais, onde concentra a maior quantidade do HIV. Então, é o sêmen, a secreção vaginal e o sangue. Então, nesses três fluidos corporais, sangue, sêmen e secreção vaginal, há uma grande concentração do vírus. Então, se você tiver contato com esses fluidos corporais e contato íntimo, você pode adquirir o HIV. Então, no caso, são as relações sexuais e qualquer prática sexual, heterossexual ou homossexual masculina, você pode estar em contato com o sêmen, tendo uma atividade sexual ativa ou passiva, e sangue também. Porque mesmo nas relações sexuais, além do contato com o sêmen ou a secreção vaginal, você também pode ter contato com sangue, porque a vagina, o ânus, o pênis tem uma pele um tecido mais friável, mais fino, e pode haver sangramento. Lembrando também que, além da transmissão sexual ou por sangue, tem a transmissão da mãe para o filho. A mãe para o filho, a gestante, ela pode transmitir durante a gestação, no momento do parto e depois durante o aleitamento materno. Por isso que hoje todas as gestantes devem fazer o teste HIV. Deu positivo, nós começamos a tratar a gestante, no momento do parto toma medicamento, a criança toma medicamento e nós não deixamos a mãe amamentar a criança por causa da presença do vírus no leite materno. Doutora, mais uma pergunta. E o contato com suor, saliva, sem problema? Não há problema nenhum em contato com saliva, lágrima, suor, urina, fezes. Esses fluidos corporais, essas secreções, elas não têm o vírus. Daí se pergunta, mas se não tem o vírus, como é que faz o teste do fluido oral? Então, no nosso fluido oral, fluido oral é um pouco diferente de saliva. É um fluido da boca, mas não é exclusivamente a saliva. É um fluido que é colhido principalmente na gengiva. Depois o pessoal vai mostrar para vocês. Mas ali há os anticorpos contra o HIV. Porque os testes HIV, eles detectam os anticorpos. Tendo anticorpo, o teste dá positivo. E esses anticorpos contra o HIV, eles estão presentes também na saliva. Mas saliva, lágrima, suor, urina, fezes, não tem a presença do HIV, exceto se tiver sangue, daí é diferente. É outra coisa. Lia, eu queria voltar um pouquinho para você. Eu fui fazer uma matéria com a Lia sobre o projeto, né, o Viva Melhor, e naquele dia eu fiquei até muito impressionada, por isso acho que a gente resolveu fazer, a gente trouxe isso para a TV, porque, até conversei com o Michel, a gente ficou muito impressionado porque eram, no dia especificamente que eu estava lá, não sei se durante os outros dias é a mesma coisa, mas aquele dia, menos de 100 testes realizados ali no centro, no Largo do Rosário, em Campinas, 5 tinham dado positivo. E 4 deles não eram de grupo de risco. Lia, fala um pouquinho disso para mim, dessas estatísticas e do seu dia a dia ali mesmo. Quantos testes você tem visto dar positivo? Quantos deles estão fora do grupo de risco? Conta pra gente um pouquinho a respeito disso. Hoje, como o projeto ele tem também essa missão de procurar as populações chaves, que no nosso caso é o público LGBT, então a gente divide hoje as nossas ações em ações de campo focada neste público e ações para a população em geral. Geralmente as ações que a gente busca a população em geral são as que a gente procura fazer e realizar na região central e em alguns bairros da cidade. Tanto hoje a nossa estimativa, a estatística que a gente tem com a realização, quantidade de teste onde a gente realiza, com a quantidade de casos que a gente pega reagente, positivo no caso, ela se iguala entre um grupo e o outro. Então, pelo menos assim, na nossa vivência, o que nós temos encontrado na realidade de Campinas, eu não encontro muita diferenciação na quantia estatística. Em média, hoje, cada 100 testes que a gente tem realizado,
nós temos detectado aí de 3 a 5 casos positivos, isso todos os dias. Nós não tivemos casos da gente ir para uma atividade de campo e nós não temos pego os casos positivos. E mês a mês esses casos têm aumentado. Também estamos aumentando cada vez mais a quantidade de testagem e automaticamente isso tem crescido muito, essa quantidade de testes, quantidade de casos positivos. Eu queria só fazer aqui uma colocação, Juliana, que é muito importante. As pessoas ficam às vezes preocupadas quando vão fazer o teste, né, se tiver alguém comigo, ou como que vai ser, as pessoas que estão ali. Então é importante deixar claro, assim, o teste ele é sigiloso, ele é confidencial, tá? A pessoa realiza ali o teste, no momento do resultado, esse resultado é dado numa tenda separada, onde a pessoa tem todo o amparo ali para o resultado, né? Ele não é dado frente às pessoas, mesmo que você estiver acompanhado, ninguém que estiver ali vai saber, a não ser que seja uma coisa que ao sair dali você queira, mas a gente garante, né, a confidencialidade, né, o sigilo do teste, então o pessoal pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Eu né? pude Não tem essa exposição. Isso, eu pude perceber o dia que eu fui até lá e vi que é bem sigiloso mesmo, e ninguém precisa ficar preocupado, né? Só ir fazer o teste, que é gratuito, sigiloso, e é importante, gente, é muito importante, né, Lia? É muito importante realizar o teste, como o doutor Josué falou, quanto antes, né? Claro que ninguém faz o teste pensando num resultado positivo, mas caso seja positivo, quanto antes você tiver a oportunidade de ser encaminhado, de iniciar um tratamento, mais chances você vai ter na sua qualidade de vida, né, na longevidade de vida e na qualidade de vida que você vai poder ter. E também, a partir do momento que você está em tratamento, diminui o risco de você estar transmitindo também. Então, é uma forma também de preservar as pessoas que você ama, que convive com você, que se relaciona com você, além de garantir melhor a sua qualidade de vida. E antes da gente encerrar esse bloco, eu queria fazer mais uma pergunta, Liliana. Quando a gente fala em grupo de risco, é porque o vírus circula nesse grupo ou porque é um grupo que se protege menos, ou os dois? Na verdade, isso é muito discutido hoje, né, a questão de grupos de risco. Acaba sendo que, pelo fluxo de exames realizados, de testagem, acabam sendo populações onde se detecta maior números, né, de casos, maior incidências de casos. Então, por isso foram autodenominados grupos de risco. Né? Mas é uma ilusão hoje acreditar que, bom, eu não sou de um grupo de risco, eu não corro risco. Não, todos nós corremos, né, porque a transmissão ela é muito, muito fácil. Hoje, principalmente, a gente vê, como eu disse aqui, pessoas que, às vezes, mantêm um relacionamento só, não tem uma consciência de dizer assim, eu acredito que eu possa ter contato com o vírus ou fazer parte de um grupo de risco. E o número tem crescido, pelo menos assim, o que a gente levanta tem crescido nessas populações onde não se consideram de fatos de risco. Mas isso são dados estatísticos, dados que o Ministério da Saúde, pelo número de pessoas em tratamento, acaba sendo um número maior entre essas populações de pessoas, né, encontradas com positivo do que as outras populações. Por isso, acabam se sendo colocados, apresentados como um grupo de risco. Bom, e a gente encerra por aqui o primeiro bloco, né? A Lia nos deixa, mas no último bloco ela volta para tirar mais algumas dúvidas dos alunos aqui que também vão ter a oportunidade de perguntar. O doutor Josué fica para o segundo bloco para a gente continuar esse bate-papo e vem aí um novo personagem que vocês vão conhecer. Fique por aí, até já! Estamos de volta para o segundo bloco e aqui ao meu lado eu tenho o doutor médico infectologista Josué Lima, que é coordenador do Programa Municipal de DST-AIDS e Hepatites Virais. Também ao nosso lado temos aqui o Donizete Campos, que é portador de hepatites virais e também educador do projeto Viva Melhor. Doutor, para começar o segundo bloco, o que é DST? É uma sigla que nós usamos no Brasil, se chama Doenças Sexualmente Transmissíveis. Há muitos anos atrás o termo genérico era doenças venéreas, que caiu, e hoje já estão até mudando, já estão passando a chamar de infecções sexualmente transmissíveis, mas o mais popular é DST. Daí há uma lista muito grande de DST, sendo que as mais comuns é a sífilis, a gonorreia, o cancro mole, o herpes, o condiloma. É uma lista grande. Algumas são mais intensas, mais graves, outras mais leves, mas todas
com transmissão sexual. E doutor, aproveitando também, a gente está aqui com o Donizete, né, que foi apresentado aqui pelo Michel. O Donizete, ele é portador de hepatite. Eu queria só que o doutor desse uma introduçãozinha especificamente para hepatite, para a gente poder falar com o Donizete, depois para ele contar um pouquinho da história dele, né, de como ele descobriu que ele tinha essa doença, o que ele passou mesmo, para ele falar com a gente dessa experiência de vida dele. O Donizete sabe falar até melhor que eu, ele é um expert em hepatites, mas eu vou tentar resumir e ele me ajuda. Mas as hepatites são infecções no fígado causadas por alguns vírus. Vários vírus podem causar infecção hepática no fígado. O vírus A, o vírus B, C, D, E, F, tem vários. Mas o mais preocupante hoje é o vírus B e o vírus C, vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Porque esses dois vírus, particularmente, podem levar a uma infecção crônica do fígado e causar várias lesões, né? A hepatite A, ela é muito mais simples, hoje todo mundo é vacinado, quem não é já teve e é muito benigna, mas a hepatite B e a hepatite C tem uma probabilidade de levar a uma doença crônica do fígado e com vários sintomas, com vários problemas, a ponto de chegar a uma fibrose muito avançada ou até cirrose do fígado. E daí, felizmente, principalmente hoje, para a hepatite C, já há novos medicamentos com resultados muito bons. Agora, o Donizete é um exemplo vivo de um batalhador e de um ativista da causa e pode contar um pouco melhor para a gente sobre isso. Tudo bem, Donizete, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, usando o auditório aí da Escola Objetivo para esse debate. Fala pra gente um pouquinho, conta a sua história, a sua experiência. Primeiramente, boa tarde a todos os alunos do Objetivo. É um prazer estar aqui presente e contar um pouco da minha história. Há 16 anos atrás, eu descobri que fui acometido pelo vírus da hepatite C. Naquele momento, vamos dizer assim, passou 1000 coisas na minha cabeça, parecia que tinha tirado o meu chão. Porque naquela época não tinha tanto conhecimento da hepatite quando eu descobri há 16 anos atrás. E pela curiosidade natural de eu ser um portador do vírus da hepatite C, eu comecei a pesquisar e estudar a respeito da patologia. Foi quando eu tive uma ideia minha de começar a trabalhar a fundo sobre hepatites virais, para que as pessoas que naquele momento também se encontrassem no mesmo estado que eu estava se encontrando, tivessem um horizonte para procurar, para ter um rumo, um conhecimento da patologia, porque essa patologia, ela hoje, ela é uma criança ainda, perante o mundo científico, médico. Nós estamos ainda aprendendo muito sobre as hepatites. Ela tem apenas só 26 anos de idade. Então ela é democrática, um bichinho que você não enxerga nem a olho nu, mas ele está aí e nós estamos aprendendo a caminhar e com a evolução da medicina a gente está conseguindo ótimos resultados. Então naquele momento, vamos dizer assim, eu me senti completamente perdido. Estudei a respeito das hepatites e fui vendo todas as suas complicações e as suas etapas de dificuldade que eu ia enfrentar. Primeiramente, eu enfrentei uma dura etapa, que era a busca desse tratamento, que era muito difícil de você conseguir tomar o interferon, que o doutor depois pode explicar melhor a respeito dessa medicação, que era o que tinha no momento. E com efeitos colaterais deixar devastador. Você tinha um quadro febril muito alto, você passava mal pelos efeitos colaterais. E eu, infelizmente, durante 48 semanas eu fiz esse tratamento. Cheguei ao fim, fui surpreendido que todos aqueles efeitos colaterais que eu obtive, que eu passei, aquelas dificuldades, eu não consegui o objetivo de zerar a carga viral, que eu tinha uma carga viral muito alta. Aí o que aconteceu?
perdi aquela esperança de ser curado pela coisa. Surgiu uma nova medicação, tornei tomar de novo. Mais um ano, o que ocorreu? Novamente não respondi ao tratamento, porque durante o tratamento eu respondia. Passava 2 meses, quando eu fazia um exame de PCR quantitativo, que depois o doutor pode explicar melhor o que é esse exame, que é um exame de biologia molecular, ele detectava a carga viral de novo. Então, eu sou um portador do vírus da hepatite C não respondedor. A minha resposta virótica ela é não respondedora. Durante o tratamento, responde. Parou o tratamento, ela não responde. Donizete, por que? Desculpa te interromper, mas só para não perder o fio da meada, por que não responde? Foi por causa da demora de detectar que você tinha hepatite? Não. Qual que é o processo? Por que não funciona? Ela não funcionou porque, devido ao próprio organismo do paciente, ele cria anticorpos para combater a medicação. Então, você tem uma certa resistência e combate aquela medicação. Então, o que acontece? Você vai, durante o tratamento, elimina a carga. Quando tira e você faz o exame, ele retorna e você não respondeu ao tratamento porque ficou um bichinho lá escondidinho e ele está replicando novamente. Então, eu passei por todas essas fases. E, no decorrer desse tempo, houve outras complicações decorrentes da patologia da hepatite C. Ou seja, eu tornei portador da hepatite C, tive varizes de esôfago, que são algumas das complicações, aumento do volume do baço, que é espenomegalia, me tornei diabético por causa da hepatite. Então, tudo isso foi uma coisa assim, acumulando. E vai dificultando no seu dia a dia, porque cada vez você vai sentindo o agravamento da patologia. Agora, na época que eu descobri isso, foi por um acaso, um exame comum, admissional, que eu acabei descobrindo que eu tinha essa patologia. Desde então eu não tinha esse conhecimento. Aí eu senti falta, na época, de alguém que me orientasse, que me indicasse alguns caminhos. Como não tinha, eu comecei a me dedicar sobre isso. Sozinho você procurou saber as respostas que você precisava. Porque é a curiosidade natural de uma pessoa. Hoje, as hepatites virais no Brasil, ela é um problema muito grave de saúde pública. Hoje nós precisamos de mobilização, capacitação, orientação, exames precoces para detectação do vírus da hepatite C, do vírus da hepatite B. Então, hoje, não é porque eu sou portador, mas vamos dizer assim, foi um acidente automobilístico que eu tive, fiz uma transfusão de sangue antes de 1993 e fui, infelizmente, acometido por esse vírus. E hoje, depois de 2002 para cá, existem já os exames próprios para detectação dos vírus, né? A gente, na época, todo mundo achava que era normal. Fazer uma transfusão de sangue é normal para qualquer pessoa, mas nós temos que, hoje, o avanço, tudo melhorou muito em relação às hepatites, às DST e outras doenças sexualmente transmissíveis. E Donizete, depois de descobrir e quando outra pessoa próxima descobre, existe um preconceito? Olha, o preconceito, ele nasce dentro da sua própria família. Eu passei por isso dentro da minha própria família. Irmãos, todos eles, eu tenho 2 irmãs, todos eles se afastaram de medo que eu fosse transmitir isso para eles. Pelo contrário, não tem perigo de eu transmitir hepatite C para uma pessoa no meu convívio. Não é através que nem a hepatite B já é outro, depois a gente entra no tema, mas é uma outra coisa de transmissão. Hoje, por exemplo, o copo que eu tomo água, bebo café, ou
qualquer coisa assim, não afeta em nada. Minha família convive comigo, não tem transmissão. Não é pelo beijo, não é pelo abraço, não é pelo suor, nada disso. Não transmite, não tem problema nenhum. Mas a falta de conhecimento, a falta de orientação, de divulgação, por isso que eu falo para você, temos que ter a mobilização, a capacitação e ter a divulgação da doença, porque muitos não sabem os meios de transmissão. Então, isso afeta muito. O doutor poderá explicar melhor. Então. Doutor, você pode aproveitar e explicar para a gente transmissão e prevenção também, como o Donizete disse, a própria família dele tinha medo dessa transmissão. Fala para a gente como é essa transmissão e os meios de prevenção também. Particularmente a hepatite B, ela tem transmissão sanguínea, mas também tem transmissão sexual. Há até mais facilidade de você se infectar pelo vírus da hepatite B do que do HIV. O grau de infectividade do vírus da hepatite B é até maior do que HIV. E ele está presente no sêmen e no sangue. O que aconteceu é que por muitos e muitos anos não havia esse conhecimento. Então, não só nas transfusões, como se usavam agulhas e seringas não descartáveis, você compartilhava aparelhos de barba, ia na manicure, não havia desinfecção dos aparelhos para manicure. Então havia contato com muitos materiais naquela época e que poderia ter o vírus da hepatite B e C. A hepatite C, a transmissão é basicamente pelo contato do sangue. A transmissão sexual da hepatite C ela é um pouco mais controversa. Tem algumas situações que ela é mais evidenciada, mas é um pouco mais controversa. E a transmissão mãe-filho também. Por isso que hoje a prevenção, no caso da hepatite B, antes de mais nada, a vacinação. Acho que aqui todo mundo deve ser vacinado, então o risco, no caso de se infectar pelo vírus B, é muito menor. Não existe quem é vacinado, né? Mas na relação sexual você também pode se infectar pelo vírus da hepatite B se a pessoa, a companheira tem o vírus. Então, mais uma vez, o preservativo é essencial. No caso da hepatite C, é mais o contato com sangue. Nas transfusões de sangue hoje, elas são completamente testadas pela presença do vírus. Então, o sangue, principalmente do Brasil, ele é muito seguro. O risco de ter o vírus da hepatite C nas transfusões de sangue no Brasil é raríssimo. Só quando é alguma coisa muito recente, que o teste ainda não fica positivo. Mas compartilhar material, como eu falei, de manicure, barbeador, escova de dente, ou coisas desse tipo, que pode fazer com que você tenha contato direto com o sangue de uma pessoa que tem o vírus, há um risco de transmissão. O mais comum, é lógico, são os usuários de drogas, pessoas que usam drogas e que compartilham agulha e seringa. Quando injeta na veia, como todo mundo sabe, que é dependente de drogas endovenosas, principalmente cocaína, prepara a droga numa seringa e roda num grupo, todo mundo se injetando. Essa é o risco comum e gravíssimo de transmissão, que felizmente, por outros motivos, tem diminuído um pouco, mas é por aí. Agora, o Brasil e outros países acumulam uma população muito grande que tem o vírus da hepatite C e B e não sabem. Por quê? Porque embora essas hepatites, principalmente a hepatite C, o vírus foi descoberto em 1989. Os primeiros testes para detectar o vírus da hepatite C apareceram em 92, 93. Por isso que o Donizete falou dos 26 anos da descoberta do exame que detecta. Então, antes disso, muita gente se contaminou e não sabe, uma percentagem muito pequena de pessoas sabem que tem o vírus. Complementando o que o doutor está falando, nós temos que ter muita preocupação com uma coisa que parece simples, é o consultório dentário. Num consultório odontológico, você tem vários instrumentos que você pode ter a transmissão do vírus. Um deles parece tão comum, é aquela alça da lâmpada, que o dentista pega, puxa a alça da lâmpada para olhar algum foco dentário. Então aquilo ali, o que acontece? A mão que ele leva, ele está fazendo algum procedimento cirúrgico,
extraindo um dente ou fazendo um canal, ele leva para acertar. Se ela não tiver com invólucro na capa, você pode contaminar e passar. Tiver uma fissura, qualquer coisa, você vai ter a transmissão do vírus da hepatite C por isso. Outra coisa é o aspirador que você utiliza na boca. Isso tem que ser descartável, tem que ser muito bem esterilizado para que não haja a contaminação. Agora, a coisa mais interessante de tudo é a caneta do dentista. Ali é um foco. Você está fazendo um procedimento, ele tira a luva e por um motivo ou outro ele encosta na luva de novo e pega a caneta e faz uma prescrição. Ele pode estar transmitindo. Ele é um elo transmissor. Então a gente tem que se preocupar com isso. Outra coisa é você, como ele falou, a parte de fazer tatuagem, piercings, você tem que ir num estúdio. Eu não sou contra quem faz tatuagem e quem faz piercing, mas essas pessoas têm que ir num estúdio e ver o procedimento de biossegurança desses estúdios. Pedir se ele tem esse termo, se ele sabe, se é esterilizado, a abertura, a tinta que é utilizada, abrir na hora, a sobra tem que ser descartável, porque eu, como portador do vírus da hepatite C, eu não tenho uma bola, você não tem a bola de cristal para saber se eu sou eu tenho que informar o profissional da saúde que eu tenho isso. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que descartar a sobra da tinta, a agulha que ele fez. Ele não pode reutilizar isso. Isso é algo que deve ser cuidadosamente observado para quem vai fazer uma tatuagem ou a colocação de um piercing. Porque ele está sujeito, por um procedimento invasivo, a cometer a infecção pelo vírus. Então, isso são coisas assim, como uma criança na creche. A criança, ela brinca, pula, né? Se machuca, morde, você não sabe o que está acontecendo. Então, você tem que tomar todas as precauções. É verdade. Possíveis. Acho que o que fica da sua fala agora, nesse momento, de dica é isso, né? Procurar lugares seguros para você que gosta. E aqui a gente tem bastante, dá para ver com piercing e brincos e tal, que é bem bacana. Mas se atentar a esses pequenos detalhes que a gente acha que acaba passando no dia a dia nosso, que às vezes a gente não se atenta e é o importante. Porque o adorno, ele é bonito. Quem que não gosta de ver? O jovem gosta, eu também gosto de ver uma pessoa com adorno, uma pessoa com uma tatuagem bonita. A gente admira. Mas acontece o seguinte, você gosta, mas tudo bem, vamos procurar os locais seguros para fazer isso. Porque você está suscetível a pegar uma hepatite B e uma hepatite C, que são vírus diferentes. Então aí a coisa fica mais complicada ainda, porque você tem 2 vírus diferentes no teu organismo. Aí você vai tratar o qual? O vírus da B ou o vírus da C? Tem que ter uma opção médica. E aí, doutor, aí o qual médico que a tem gente vai tratar? Como que é esse tratamento se a pessoa tem os 2 vírus juntos, carrega os 2 vírus? Então, tem essa... Na verdade, é um pouco mais complexo. Você precisa classificar muito o grau que cada um dos vírus está acometendo o organismo, principalmente o fígado, carga viral e que evolução que está. Mas, basicamente, o tratamento da hepatite B e C, até recentemente, ele tinha um resultado parcial. Os medicamentos disponíveis não davam bons resultados, né? E o senhor Donizete explicou bastante detalhadamente o que ele passou. A hepatite B ainda não evoluiu muito em relação aos medicamentos, mas felizmente a hepatite C, e que é aquela que dá maior cronicidade aos pacientes, ou seja, fica crônico, danifica mais o fígado, pode chegar a uma cirrose hepática. Nos últimos anos surgiram pelo menos 3 ou mais medicamentos muito potentes. E que se a pessoa tratar no início da doença, ela tem chance de 90% a 100% de cura. São medicamentos extremamente caros, mas o Brasil já comprou esses medicamentos e já está fornecendo aos pacientes. Então a boa novidade é que para a hepatite C a chance de cura é muito grande.
e tendo medicamento gratuitamente, embora muito caros sejam os medicamentos, mas o governo tem comprado. Então, o que a gente entende disso? Que a maioria das pessoas que tem risco de ter o vírus da hepatite B e C, devem fazer o teste rápido, disponível no serviço de saúde gratuitamente, porque, tendo o vírus, deve ser avaliado e deve imediatamente usar o medicamento se estiver indicado. Okay? E, doutor, tem sintomas? A gente pode detectar alguns sintomas? Por exemplo, se eu adquirir essa doença, ou a B ou a C, que tipo de sintomas eu posso ter para poder falar, poxa, vou procurar um médico, isso está me incomodando? É um pouco parecido com aquela situação que eu falei do HIV. Quando você se infecta pelo vírus da hepatite B ou C, você pode ter um quadro agudo da doença, e geralmente, e é um número pequeno que tem esse quadro agudo, a maioria não tem esse quadro. Quando tem, pode ser um mal-estar, uma febre, uma dor no corpo, mas na hepatite, quando a pessoa tem um quadro agudo, tem aquele quadro de icterícia, que o branco dos olhos fica bem amarelo, que a gente chama de icterícia. Então isso é característico da fase aguda, mas volto a dizer que é uma porcentagem pequena que tem esse quadro. A grande maioria passa desapercebido e só vai descobrir que tem o vírus muitos e muitos anos depois, quando vai ou fazer uma doação de sangue ou vai até um serviço de saúde e realiza. Por isso que a doença ela é insidiosa, ela não transparece. Né? E para o Sr. Donizete também, antes da gente encerrar, a gente está terminando esse bloco, eu queria que o Sr. Donizete falasse um pouquinho a respeito, aliás, acho que serve para o Josué também, né, Michel? A gente falar de o que vocês acham de prevenção. Acho que a gente pode falar tanto em relação à AIDS, como a gente estava falando no primeiro bloco aqui, também como com as DSTs, hepatite aí. Vocês acreditam que falta prevenção, falta informação para os jovens hoje? Porque eu me lembro na época, por exemplo, do Cazuza, da época do Cazuza, acho que pode ser um exemplo muito grande, porque todo mundo, a maioria conhece. Tinha muita propaganda sobre o vírus, como se prevenir, distribuição de camisinhas e tudo mais. Vocês acham que isso diminuiu muito? Hoje em dia, o que a gente não tem quase isso, a gente não vê. Eu, pelo menos, sinto falta. Eu acho que a gente não vê muito. Queria que os dois falassem a respeito. Talvez eu possa falar do HIV e o expert fale um pouco de hepatite, que vive isso no dia a dia. Mudou muito a postura em relação à prevenção, ações de prevenção em relação ao HIV. E reduziu muito o número de campanhas, o número de organizações envolvidas com isso. O serviço público tenta fazer atividades, mas ainda é muito reduzido. Precisava ser muito, muito mais ampliada. Particularmente agora, onde quando a gente fala em prevenção de HIV, a gente fala em prevenção combinada. Hoje não é só você usar o preservativo, você ter conhecimento da doença, mas também fazer o teste. O que se descobriu? Que o tratamento antirretroviral a quem tem o HIV, ele não só é bom para a pessoa que tem o vírus, porque vai ter uma qualidade de vida melhor, vai segurar o processo, mas também porque aquela pessoa que está tomando o medicamento, ela tem uma quantidade de vírus muito reduzida. Então a chance dela transmitir é muito menor. Então hoje, quando a gente fala em prevenção de HIV/AIDS, a gente fala em uso de preservativo, conhecimento, incorporação de práticas seguras, mas também realizar o teste, para que a gente descubra o maior número de pessoas e daí diminui o risco, porque essas pessoas vão estar tratando. Mas vocês têm razão, as campanhas não são focadas nas populações chaves e são numa quantidade muito pequena. Por isso que ações como a da Terra das Andorinhas traz uma contribuição muito grande em relação a isso. Mas precisa aumentar mais, precisa de momentos como esse para se divulgar o conhecimento. Na hepatites virais, eu vejo assim, hoje falta campanhas de prevenção e campanhas educativas. Mobilização, nós temos que fazer uma campanha de mobilização, de divulgação e conscientização para a população com mais ênfase nas hepatites. Por quê? Porque eu vejo as hepatites assim, ela é o primo pobre do HIV. Isso foi considerado muitos anos como o primo pobre do HIV, porque houve exatamente essa explosão de divulgação do HIV
caso de Cazuza, que você citou muito bem, e outros artistas que perderam a vida acometido por esse vírus. Então, pegou aquela classe alta da sociedade, então aquilo foi um impacto, porque o Cazuza, porque aqueles artistas famosos estavam com esse vírus. Aí surgiu o problema com as hepatites virais. E ninguém quer se expor à discriminação e ninguém se tomou à frente, como Betinho, como Cazuza, para fazer uma campanha em massa, tanto na mídia, para divulgação. Hoje o que nós precisamos é de campanha em massa na mídia, também divulgando as hepatites virais. Coisa que hoje é o terceiro setor que está fazendo esse trabalho. Mas são muito poucas entidades que trabalham com as hepatites virais. Para você ter uma ideia, tem 600 ONGs de HIV e tem apenas 60 de hepatites virais. Quer dizer, são pequeníssimos. Mas tem ONG de hepatites virais que é ONG de uma pessoa só. Ela trabalha com isso, mas é uma pessoa só. Então ela não tem campo para fazer isso, ela não tem condições. O que nós precisamos é o trabalho que vocês estão fazendo aqui, do Objetivo, da TV Câmara, levar isso à população e informar, porque tanto a Secretaria de Saúde, através dos municípios, eles não têm condições de fazer isso. É uma gama muito grande para eles atenderem e eles não têm também condições de estar a todo momento fazendo campanha para hepatite, para HIV e outras doenças que poderão surgir aí. Bem legal. Muito obrigado, Donizete. Obrigado, doutor. Nós vamos encerrar aqui o segundo bloco e no terceiro nós vamos mostrar o teste rápido de HIV. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Momento Saúde de hoje. E agora o Michel vai mostrar para vocês como é o teste, né? Que a gente falou dele todo momento aqui no primeiro bloco, com a Lia e tudo mais. Mostra aí pra gente, Michel, quem tá aí com você, quem que vai fazer o teste? Olha só, aqui do meu lado eu tenho o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. O Alexandre é do projeto Viva Melhor e o Pedro é quem vai fazer o exame. Como é que funciona esse exame? É simples? É simples e rápido. Eu vou passar esse bastonete para ele, ele vai passar entre a gengiva e o dente, né? 4 vezes em cima e 4 vezes embaixo. Após isso, eu coloco nesse reagente, que eu agito por 15 segundos, né? E aplico nessa placa onde vai correr o teste. Depois de 5 minutos, eu ponho outro reagente, que aí dá o resultado. Que ele é que nem um resultado de gravidez. Com uma lista não reagente, que seria negativo, e com 2 listas seria reagente, que seria o positivo, né? Que aí você seria detectado com AIDS. Então pode fazer. Isso ele tem que passar, esse bastonete, 4 vezes na gengiva. 4 vezes na gengiva, em cima, e 4 vezes embaixo. Após isso, eu coloco dentro desse recipiente, né? Você quebrou a pontinha, né, Alexandre? É isso. Pra ele caber a pontinha aqui que dentro, ele passou, né? você quebrou e Isso. tá aí dentro. Pus aqui dentro, Tá. né? Aí eu agito ele levemente, né? Para que ele tenha reação com o produto que tem aqui dentro, né? E depois eu venho e ponho 2 gotas na placa, no caso ele está na superfície, onde eu aguardo 5 minutos para que ele tenha a reação. O que vai acontecer? Ele tem, no momento que ele tem 2 listas bem apagadas, que elas vão sumir. E a hora que eu adicionar o outro... É que esse que tá na minha mão aqui, esse da vamos tampinha adiantar vermelha. aqui, né? Aí eu vou adicionar 5 da outra, né? Que é onde ele vai dar a reação um com o outro e vai dar o resultado, se é positivo ou negativo. Lembrando que o teste sai em 30 minutos, mais ou menos, No é máximo em 30 minutos, até antes. isso? Tá joia. Esse teste é tão eficaz quanto o exame de sangue? Sim, tanto quanto. Ele tem 99% de acerto, né? E ele é caro? Eu posso encontrar em farmácia?
Hoje, todo posto de saúde você vai e tem o acesso a ele, né? Tanto a esse pela saliva, como também pelo sangue, né? É disponível, qualquer um pode ter. Na farmácia, se eu não me engano, acho que o médico depois pode falar, parece que já tem uma portaria da Anvisa que já está liberando ele para que você compre na farmácia. O preço não tem ao certo aí no preço dele. E Alexandre, quem quiser fazer o exame, existe algum contato que eles podem ter com vocês para poder fazer o exame? Como faz para achar vocês? Bom, a gente tem as redes sociais no Facebook, né, o Viva Melhor Faça Teste de HIV/AIDS, ou pelo site também, né, www.vivamelhorfaçotestedehiv.org.br, ou também nos postos de saúde ou no centro de referência na Regente Feijó, na 637, ali no centro da cidade. Em qualquer um desses você pode ir ou telefonar, né, entrar em contato e a gente faz. No nosso caso da instituição, além de a gente estar na rua fazendo em determinadas, a gente divulga no site, né, também tem o telefone, que é o 19-33830941, onde você pode ligar e agendar com a gente. Às vezes, se você quiser com uma pessoa, ter uma coisa mais particular também, a gente atende normalmente. É rápido, simples e sigiloso. Completamente sigiloso, é o principal. E gratuito. Gratuito, não tem custo nenhum para ninguém. Eu queria agradecer, muito obrigada, Alexandre, obrigada ao Pedro. E agora a gente vai pro debate aqui, que o pessoal tá doido para perguntar o que ficou em dúvida dos outros blocos. Vamos lá! Já estamos todos posicionados e agora é a vez dos alunos do Colégio Objetivo. Nossos convidados estão aqui e estão prontos para responder a pergunta de vocês. Meu nome é Matheus. Eu sei que uma pessoa normal, ao ter contato com o sangue de um portador de vírus HIV positivo, ela pode tomar alguns coquetéis que reduzem os riscos dessa pessoa pegar a doença. Eu gostaria de saber se essa redução se reduz a zero ou se ainda tem algum risco da pessoa pegar a doença. Essa estratégia é denominada profilaxia pós-exposição, que a gente abrevia com PEP, e ela foi desenvolvida para essas situações, ou seja, uma pessoa involuntariamente tem contato com sêmen ou com sangue, ou seja, tem contato com HIV e fica preocupada pelo risco que ela correu. Por exemplo, teve uma relação sexual com o preservativo e o preservativo rompeu. E ela não conhecia a pessoa que ela saiu era uma profissional do sexo, por exemplo, uma travesti. Então ela tem um risco, uma grande preocupação de ter se exposta ao HIV. E daí tem essa estratégia que você deve procurar um serviço de saúde especializado. No nosso caso é o Centro de Referência em DST/AIDS, que fica na rua Regente Feijó 637, e você deve procurar o mais rapidamente possível. Por quê? Porque essa estratégia ela tem um tempo para acontecer, no máximo 72 horas. Quanto antes você começa, mais eficaz é o resultado, porque você procura o serviço de saúde e daí eles vão te dar o coquetel por 28 dias, mas se você procurar o serviço 72 horas depois que você correu o risco, daí já não é mais eficiente. Quando você faz direitinho e toma o medicamento por 28 dias, é mais de 90% a redução do risco de se infectar. É o denominado PEP. Se isso acontece no final de semana, à noite, daí você deve procurar um serviço de emergência. Por exemplo, o Hospital Mário Gatti está organizado para dar essa retaguarda também, porque durante o final de semana e feriados o serviço de referência é fechado. Vamos lá? Alguém tem mais alguma pergunta? Quem que é o próximo aí? Vai. Vamos lá, só não esquece de falar seu nome e ficar de pé, por favor. Meu nome é Analice e eu tenho uma pergunta para os três. Em relação ao preconceito, que vocês já disseram que diminuiu, mas eu queria perguntar se ainda há preconceito e se ele afeta algum tipo na prevenção ou mesmo na hora de você descobrir a doença. Obrigada. Bom, começar respondendo a tua pergunta, eu vou te falar um pouquinho o que a gente encontra na rua, tá? Nas atividades que a gente faz aí em atendimento. Sim, o preconceito é muito grande, tá? Nós temos hoje pessoas que têm receios
Alguns até conhecem que são portadores, mas eles têm total receio de iniciar um tratamento, porque eles têm medo de perder o emprego, têm medo do preconceito dentro de casa. Alguns têm medo até de perder o parceiro, a namorada, a pessoa com quem se relaciona, perder a amizade dos amigos. Então, isso atrapalha muito, né? A questão, a gente vê, é real, é uma coisa que, assim, tanto quem descobre que tem o vírus, quanto aqueles que ainda não fizeram o teste, tem medo de fazer por isso. Se eu descobrir, qual vai ser a reação, às vezes, da outra pessoa? A preocupação, às vezes, chega a ser com a reação das outras pessoas que estão ao meu redor, o meu ciclo de convivência, do que comigo mesmo. Nós temos situações de pessoas que nos relatam, que conhecem pessoas no serviço, pessoas na escola, que precisaram mudar de escola porque não eram mais aceitos entre os alunos, entre a própria equipe pedagógica do colégio, né? Dentro das empresas, infelizmente, ainda tem empresas que, ao saber que a pessoa é portadora de uma doença transmissível, a empresa tem a ignorância, porque, né, nesse caso eu acredito que seja ignorância mesmo, falta de conhecimento, de mandar muitas vezes o funcionário embora, ou de dificultar aquele funcionário a permanecer dentro da empresa, levando ele a pedir sua própria demissão. Então, isso infelizmente existe, isso a gente ouve muitos casos, é muito real isso, e por isso é tão importante oportunidades como essa, da gente poder estar debatendo, porque existe muito preconceito, e o preconceito nunca é bom. Então, primeira coisa, a gente tem que quebrar esse estigma. Isso a gente quebra com conhecimento, conhecendo a doença, conhecendo como se cuidar, conhecendo como as formas, a gente vai evitar a proliferação aí desse preconceito em massa. A respeito do que a Lia está dizendo é o seguinte: nas empresas, eu acredito que eu vejo o seguinte: existe o preconceito nas empresas, principalmente no setor de RH, com os seus chefes, mas nós temos uma coisa muito importante que nós temos que bater em cima, é a mobilização, a conscientização e a divulgação através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que são a CIPA, ou CIPAT, que tem dentro das empresas. Levar esse tema para a CIPAT e fazer um tipo de um congresso divulgando as patologias infecto-contagiosas, hepatites, HIV, nessas palestras que tem de comissão de acidentes nas empresas. Há 16 anos atrás, que eu comentei no início, nós fizemos muito esse trabalho. E hoje, algumas empresas ainda deixam de levar profissionais para estar esclarecendo isso, porque você pode ter um funcionário seu ou uma funcionária acometida e ela não se manifesta em busca de um tratamento que poderá no futuro vir a agravar por causa do preconceito, por causa da discriminação entre os próprios companheiros de trabalho, com os próprios familiares. Então isso a gente tem que levar ao conhecimento das pessoas para que elas automaticamente venham a tirar esse estigma das pessoas. Isso é o que eu sinto que é necessário a gente fazer. A discriminação é imensa e em alguns países socialmente menos desenvolvidos é muito maior. E ela é uma das principais barreiras para que as ações de prevenção tenham êxito, né? Então, e no Brasil também tem, embora o Brasil seja bastante avançado nisso. E tem, como a Lia e o Sr. Donizete falou, em todos os níveis. Até dentro do serviço de saúde pode ter. Então nós fazemos um trabalho, uma discussão e sempre trazemos o tema para que em todos os níveis e principalmente na área de saúde haja menos discriminação. Por quê? Porque quando uma pessoa se sente discriminada, com preconceito, ela não procura fazer o teste, ela não vai se dispor a ir fazer o teste, ela vai se sentir insegura, vai comprometer a autoestima. Isso tudo indiretamente ou diretamente compromete que a pessoa busque precocemente a realização do teste, se ela está positivo, ir a um serviço. Então, são coisas que são desencadeadas e que cada vez mais dificulta para que a gente possa fazer campanhas adequadas, tratar das pessoas. Por isso que a sua pergunta foi muito interessante e pode ser respondida em 3 perspectivas diferentes. Realmente vale a pena lutar contra a discriminação. Com certeza, é verdade. E aí, tem mais alguém querendo perguntar, com dúvida? Pode direcionar também para um ou para outro especialista que está aqui.
Tá ok? Tem? Vamos lá. Meu nome é Vinícius. Eu queria perguntar pro doutor. Essa questão de preservativo, assim, a gente vê grande massa, assim, da publicidade, eles propagam, assim, geralmente a camisinha masculina. E dificilmente a gente vê camisinha feminina. E perto de datas festivas, assim, carnaval, por exemplo, tem muito distribuição de camisinha masculina. E várias empresas também fornecem, eu acho que a maioria, assim, farmácias que a gente vê, camisinha masculina. E como que fica a prática, assim, de sexo oral e, em caso, assim, nas mulheres? Tipo, como que elas se previnem e também previnem o parceiro delas? Boa a sua pergunta também. O preservativo masculino é o que é amplamente divulgado e que é mais fácil, mais barato e de maior acesso. O feminino, ele tem um custo maior, a própria produção dele globalmente é menor e ele tem uma aceitabilidade menor também. Ele já foi muito interessante, e é muito interessante em algumas situações, por exemplo, como profissionais do sexo, que muitas vezes, quando elas vão fazer programa, o cliente quer transar sem camisinha, e daí ela se expõe ao risco. Então, o preservativo feminino dá esse poder da mulher, ou mulher profissional do sexo ou não, negociar uma prática segura. Então, é muito importante o preservativo feminino. E ele também tem a vantagem que ele pode ser colocado 1 ou 2 horas antes da relação sexual. Mas a aceitabilidade ainda é pequena. O conhecimento é pequeno, nós precisamos divulgar muito mais isso no Brasil e em outros países, né? Mas a nossa experiência realmente é que o uso é muito pequeno, embora tenha uma utilidade interessante. Em relação à prática de sexo oral, nas diversas situações, é como eu falei, o contato com sêmen ou secreções vaginais, ele tem risco. Agora, quando você classifica os diferentes riscos, tem um risco na atividade sexual que é o de maior gravidade possível, que é a pessoa que está tendo uma prática sexual receptiva sem preservativo. Ou seja, 2 homens tendo atividade sexual, aquele que é ativo tem o vírus e quem é passivo não tem o vírus. Então ele vai receber a inoculação, de certa maneira, do sêmen com HIV no ânus. Essa é uma situação de altíssima gravidade e é a que tem maior chance de se infectar pelo HIV. Todas as situações que vêm depois, elas vão tendo risco também, mas muito menor. Então, por exemplo, se a pessoa que está sendo passiva tem o vírus e o que está sendo ativo não tem, ele tem o risco de se contaminar? Quem é o ativo? Também tem, mas é um pouquinho menor do que aquela outra situação. E delas todas, a prática sexual oral, ela é que tem menor risco, embora ela tenha algum grau de risco também. Por isso que nós orientamos que quando haja a prática do sexo oral, no caso, se puder usar o preservativo é o ideal. Se não usar o preservativo, pelo menos que não deixe que haja ejaculação na boca. Se houver ejaculação na boca, que pelo menos não haja a deglutição do sêmen. Então tudo isso dá para a gente ver. Quanto mais distante você ficar de secreção vaginal e secreção e sêmen e sangue, muito melhor. Mas é claro que tem situações que são de altíssimos riscos e outras menores. Então você tem que modular um pouco esse risco. Ok? Alguém mais? Alguma pergunta? Acho que a gente pode encerrar, então, com a plateia? É isso? Todo mundo sem dúvida, então. Tá tudo certinho? Então, ok. Sobre a pergunta dele, a Liliana trouxe um kit, a Liliana do projeto Viva Melhor, que tem a camisinha feminina. Sim, estará disponível aqui, depois que vocês deixarem o auditório. Nós trouxemos um kit, na verdade esse kit é o que nós distribuímos na rua, nas campanhas, né? Ele vem com um boletim informativo falando sobre o HIV, sobre a AIDS, falando também quais são os locais onde vocês podem procurar informação para realizar o teste, tanto do centro de referência quanto do nosso projeto. E também nós trazemos aqui
disponibilizamos o preservativo masculino e o feminino, tá? Para quem tiver interesse, quiser conhecer também, quiser pegar, nós distribuímos, tá? A distribuição gratuita de preservativo em todas as campanhas mensais, tanto masculino quanto feminino, nós temos disponível para quem tiver interesse aí, porque sabemos que realmente nas farmácias às vezes não é fácil encontrar, né? Mas vai estar disponível para vocês estarem levando, estarem conhecendo também. E até é interessante no preservativo, muitas pessoas falam como utiliza. Ele vem, tá, na embalagem do preservativo a instrução de como que utiliza. Tá bom? Aí vai estar disponível para vocês no final. Bom, então antes da gente terminar, infelizmente para mim está acabando, porque eu adorei nosso bate-papo aqui com todo mundo presente. Muito obrigada pela presença antecipadamente. Doutor, eu queria perguntar, já que a gente falou sobre o PEP, fala sobre o PrEP agora, só para não ficar essa dúvida, porque já que a gente falou de um, vamos falar do outro e depois a gente encerra. O PEP que nós falamos é a profilaxia pós-exposição. Agora existe a profilaxia pré-exposição, que ainda não tem no Brasil, tem em alguns países, particularmente nos Estados Unidos, onde as pessoas que vão se expor muito ao risco do HIV, elas, antes disso, elas começam a tomar um medicamento, é um comprimido específico por dia, que é aquele comprimido que faz parte do coquetel, ela toma um por dia, todos os dias, e daí, se ela tiver alguma exposição de risco, numa relação sexual ou de outra maneira, da mesma forma, a chance dela se infectar é muito menor. Isso pode parecer muito estranho, mas o Brasil está fazendo uma pesquisa para ver como que isso funcionaria no nosso país, e já terminou, e há chance de logo chegar no Brasil. Mas o que acontece? Tem algumas pessoas que têm prática sexual de risco e de forma alguma consegue usar o preservativo. Não é tão comum, mas ela fala, eu não consigo usar preservativo de jeito nenhum. Se eu tiver que usar preservativo, eu não vou transar. E daí fica uma situação difícil. Então, essa situação do PrEP, ela, de certa maneira, ela responde um pouco a essa população. E outros também. Mas é uma coisa nova, mas deve chegar no Brasil nos próximos meses, ou talvez no próximo ano. É o que a gente espera. Tá ok? Tá ótimo. Obrigada, doutor. É uma pena, o programa tá acabando, mas antes eu vou pedir as considerações finais dos nossos convidados. Bom, para terminar, eu queria deixar aqui uma colocação a respeito de que nós falamos aqui a questão do preconceito, mas é muito importante lembrar que hoje a legislação já admite como a prática de atitudes discriminatórias ser ilegal. Então, é importante também a gente conhecer as leis voltadas a esse público, conhecer os direitos que se tem essa parte da população, esses portadores, porque a prática de ações aí preconceituosas hoje já é considerada uma prática ilegal, já a lei já ampara, a legislação brasileira já ampara essas questões. Então é importante também deixar isso aqui, que é importante, se alguém estiver nessa situação, conhecer alguém nessa situação, procurar seus direitos, procurar algum órgão aí que possa orientar. Tá bom? E quero agradecer a presença de vocês, agradecer a oportunidade. Para nós é muito importante poder estar aqui divulgando o trabalho, divulgando o projeto. É muito importante chegar a informação à população. E para aqueles que tiverem interesse, como já foi falado, vocês podem entrar em contato conosco ou pelo nosso telefone 19-3383-0943 ou através do site www.fazotestehiv.org.br, que é o site aqui de Campinas, ou procurar o centro de referência aqui no centro de Campinas também. Vocês vão ter disponível aí o teste, a possibilidade não só de fazer o teste de HIV, de hepatite, como também de sífilis e outros exames mais. E muito obrigada pela oportunidade, agradeço a vocês. Muito obrigado pela oportunidade da TV Câmara e de a gente trazer um pouquinho do nosso trabalho da OCIP Viva Melhor, né? A gente está muito feliz em estar divulgando o nosso trabalho e expondo o trabalho que a gente vem realizando, e espero que no futuro a gente amplie cada vez mais esse leque. Então, para a gente é um prazer estar presente aqui. Agradeço ao Colégio Objetivo e toda a sua direção. Eu queria aproveitar no final e levantar duas questões. O acesso ao preservativo, principalmente preservativo masculino, né? Campinas distribui nas unidades de saúde 4 milhões de preservativos por ano.
Então, se vocês tiverem necessidade, ir à unidade de saúde, eles devem disponibilizar a vocês o preservativo masculino. A gente está iniciando também uma campanha e uma distribuição do feminino nas unidades de saúde. Quem não se sentir à vontade aí em unidades de saúde, nos terminais de ônibus, nos 5 principais e maiores terminais de ônibus de Campinas, nos banheiros masculino e feminino, nós também colocamos preservativos lá. A gente chega a distribuir cerca de 1 milhão de preservativos nesses locais por ano. Agora, lembrar que todo mundo tem que estar com o preservativo guardado, bem de maneira que você possa usar em qualquer momento. O ideal é não só um, é até 2 ou 3, mas sempre está na carteira ou está na bolsa, porque a qualquer momento pode acontecer. E daí, incorporar a prática do uso. Vocês todos sabem da importância de usar, mas provavelmente a incorporação de uma prática segura usando preservativo é muito mais difícil. E daí tentar entender um pouquinho que dificuldade é essa. Agora, para quem quiser fazer o teste, Campinas tem 3 locais que fazem. No centro da cidade, na Regente Feijó 637, dentro do Hospital Ouro Verde tem um local que faz, e a Unicamp também faz no SECOM. As unidades básicas de saúde já começaram a fazer o teste também, e em breve, acho que até o final do ano, todas as 64 unidades básicas de saúde estarão oferecendo teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B e para hepatite C. Queria agradecer muito a oportunidade e parabenizar o trabalho de todos vocês e do Objetivo também. Obrigado. Obrigada. Bom, infelizmente está acabando o nosso programa e eu queria mais uma vez agradecer aos nossos convidados aqui, aos nossos convidados da plateia que tiveram perguntas muito pertinentes, inteligentes, foram muito legais aqui com a gente. Agradecer também ao meu parceiro Michel aqui, que fez esse programa hoje comigo. Espero que faça muitos outros. Muito obrigada a você que está em casa. Até breve.